Bem, amados, é a minha terceira e última palavra sobre fé. Como já disse nas outras duas vezes, pregar sobre fé eu acho complicado. Entregar uma mensagem sobre fé acho mais complicado ainda. Porque fé é pessoal, é íntimo. Fé, para ser falada, tem que ser a base de experiência. Experiência. Então, creio eu, entendo eu, que nessas três palavras, fechando a minha parte hoje, é uma reflexão para a nossa mente, para o nosso entendimento, para o nosso coração, para que o Espírito Santo de Deus, conjuntamente com o nosso espírito, mente, corpo, entendimento, possa abrir nosso entendimento, nosso sentimento cristão espiritual, para que a fé seja uma experiência de cada um, e não uma mera teoria. Porque a Bíblia não nos dá teoria de fé. No momento maior, ela fala. Um homem da Bíblia, um homem simples da Bíblia, sem referência notória, ele fala para Jesus: Jesus, eu creio, mas ajuda na minha falta de fé. Então nós temos um divisor de águas, nós temos um divisor de vida, um divisor de experiência profunda e plena. Eu creio, mas eu não tenho certeza absoluta. Creio e entendo eu. Eu não sou o apóstolo do Brasil, nem você. Eu não sou o doutor em divindade que vou ter uma visão global da Igreja de Cristo na face da terra hoje, no século 21, em 2013. Mas eu acredito que a grande crise da igreja cristã, brasileira e mundial, seja uma crise de fé. Não é de identidade, não. Não é por ser o nome batista, o nome wesleyano, o nome presbiteriano, o nome metodista, congregacional, Brasil para Cristo. Não, crise de fé. Porque identidade nós temos, a nossa identidade, sou crente, a nossa identidade pertence à igreja X, isso não é problema. Mas o que eu creio hoje como pastor, e automaticamente Deus, ele se sente na necessidade, o meu atrevimento de dizer isso, que Ele fala algo comigo, mas porque eu tenho que ter uma visão de águia, eu tenho que ver por cima e além de uma situação da igreja. Então eu creio que o nosso grande problema hoje é a crise de fé. Amados, a Bíblia dá uma infinidade de referências sobre fé. Eu falei algumas, porque não é um estudo profundo, é uma mensagem reflexiva ou reflexológica, não é? Mas eu vou então hoje terminar dando mais algumas 2 ou 3 reflexões para crescer a nossa fé, para aperfeiçoar a nossa fé, ok, amados? Aprendendo a andar por fé. Nós estamos não só nessas 4 semanas de fevereiro, que todos os cultos estão voltados a aprender a andar por fé, mas esse aprender a andar por fé vai ser até o nosso último suspiro na terra, como ser humano crente, e entrar na glória, e ter todo um desvendamento do que foi nossa vida aqui na terra, por fé. O justo viverá por fé. Pode passar, querido. Vamos relembrar, sem colinha, não pode olhar na Bíblia. Quem lembra de Hebreus 11:6? Vamos falar? 1, 2, 3. Sem fé, impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, creia, e que é daqueles que... Então, o meu tema central nessas 3 semanas foi: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, queridos, saia daqui hoje tendo esta certeza absoluta, como ser humano cristão que você é, como cristão renascido que você é, como um cristão que lê Bíblia, que está a cada dia conhecendo Jesus, que está a cada dia conhecendo o Pai, que está a cada dia interagindo com o Espírito Santo. Sem fé, sem certeza, sem convicção,
é impossível se chegar a Ele. É impossível não ser visto por Ele se você não tem fé. Digamos assim, você dá de cara com Deus. Ele fala para você, eu sou Deus. Aí você olha, não, mas peraí, Deus ele é assim, não sei. Ou ele é Deus ou ele não é, ou ele é Deus ou ele é Deus, você decide. É impossível você se chegar a Ele sem ter certeza quem Ele é. Impossível. Mas isso foi a nossa decoreba nessas 3 quintas-feiras. Porém, nós vamos trabalhar com esse texto hoje. Pode passar, amado. Amados, a nossa fé não aparece assim, wizard, passo de mágica. Agora eu tenho fé. Porque existem alguns tipos de fé, pelo menos 3. Eu não vou especificá-los, apenas referenciá-los. Existe a fé natural, existe a fé intelectual, e existe a fé sobrenatural. A natural, nós estamos aqui. Eu acordei hoje, eu vivi, eu respirei, me alimentei, eu fui trabalhar, venci barreiras humanas, existenciais. A fé natural. Vou resumir. Existe a fé intelectual. O que é fé intelectual? Eu vou vencer, eu vou ser um médico, eu vou ser um advogado, eu vou ser um terapeuta, eu vou vencer. Vou fazer faculdade, vou comprar um carro, vou casar. Uma fé intelectual que é a minha inteligência desenvolvida vai dizendo o que você vai ser. A fé, ok? E tem a fé sobrenatural. Esta fé é que nós estamos aprendendo a mergulhar nela em todas as etapas, em todas as fases da nossa vida humana e espiritual. Você pode ver que eu não dissocio as 2 vidas. Eu não posso ser 100% espiritual e 0% material. Eu posso até me atrever a ser 70% espiritual e 30% material. Mas uma coisa não anula a outra. Tem que ter as 2 coisas. Porque a nossa fé, ela é racional, ela passa pela razão. Ok, queridos? Então, a nossa fé, ela vem pelo quê? Pelo ouvir. Não é ler, ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Seja por qualquer canal que vai te trazer a palavra de Deus. Hoje nós temos aí uma gama na mídia, na imprensa, que te prega a palavra. Você entra no Facebook, tem crente falando de Deus. Você entra no Orkut, tem crente falando de Deus. Você entra lá no YouTube, tem um videozinho lá do Sávio, do André lá, da Daniela, falando de Deus. Qualquer buraco, tu vai num trabalho, tem um crente lá falando de Deus. Onde tu vai hoje, no metrô, algum lugar tem um lá falando de Deus. Deus te persegue. Mas a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé também é um dom, não vai dar tempo de abordar isso, mas isso é uma outra situação para um outro momento. Ele é um dom. Mas nós temos aí alguns momentos de fé na nossa vida. Aquela fé que você vai lá na frente da igreja, Deus, o Espírito Santo te leva lá na frente com uma comoção de você aceitá-lo. Mas você não sabe quem ele é, você aceitou quem, você não sabe quem ele é. Você conhecia de ouvir falar. Então, a partir de agora, houve um impulso da fé, houve uma convicção no teu coração, houve uma limpeza imediata do Espírito Santo para que esta fé imediata faça você crer na pessoa de Jesus Cristo e, a partir daí, desenvolve-se o botãozinho da fé. A sementezinha se desenvolve que vai até a tua eternidade. Porém, amados, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Qual um outro modo que eu vou ter, pastor, de ouvir a palavra se eu não vou na igreja, de ouvir a palavra se eu não gosto de ler a Bíblia, se eu leio a Bíblia e não entendo? A Bíblia está muito clara. A fé vem pelo ouvir, você tem que ter um lugar para ouvir. A palavra de Deus. Ela vai abrindo o teu coração, como Jesus fala, ela vai lavando a tua alma, ela vai te limpando, ela vai te moldando. Ok, queridos? Pode passar. Olha,
Orar para que sejamos livres de homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Um verso, uma palavra triste, né? Mas Paulo fala que a fé não é de todos. A fé não pertence a todos. Então isso significa que a fé pertence a alguns. Depois eu vou fechar com o texto seguinte, não agora. Por que Paulo, tristemente, ele faz esse comentário? Porque ele estava doutrinando, viajando, abrindo igrejas, estruturando discipulados e ministérios. E ele diz, olha, orem para que nós que estamos pregando a palavra sejamos livres de homens perversos e maus. Porque a fé, a convicção, a certeza não é de todos. Ali existia os próprios judeus que estavam negando essa fé na pessoa de Cristo. Existiam gregos que estavam negando. Ímpios, religiosos, feiticeiros que existiam na época. Também uma gama pequena de religiosos que não queriam receber esta fé, esta convicção, esta certeza de quê? De que Jesus nasceu em carne, veio como homem, passou as agruras como homem para nos entender, para morrer, mas ser ressuscitado para interceder por nós, como neste momento ele está fazendo. Isso era muito difícil para a cabeça do judeu, que adorava Moisés, muito mais difícil para os gregos, que eram panteístas, e para toda outra gama de pessoas, de religiosos, de feiticeiros, de ocultistas que existiam na época. Ok, vamos cancelar tudo e vamos aceitar esse Jesus aí. Não, a guerra era feia, como a irmã falou hoje, Cecília falou hoje, é a mesma coisa, só que num vulto muito maior. A resistência que nós temos hoje também existia naquela época. Quando você chega para trazer a palavra, e a Bíblia é muito clara, a salvação é pela fé. A graça de Jesus na tua vida é pela fé. Porque eu não estou vendo Jesus. Eu não estou vendo um homem aqui de manto branco, com as mãos furadas, com o lado furado, com a cabeça encravada de sangue. Eu não estou vendo. Então, para me aceitar, tem que ser por revelação, tem que ser por fé. Ninguém na face da terra aceita Jesus, porque agora eu resolvi aceitar Jesus. Estou aqui. Não existe isso. Você pode até nascer num berço cristão, ser cristão nominal a vida inteira, num momento você vai ter que, talvez nem precise ir lá na frente aceitar Jesus formalmente, mas você vai ter que passar por uma classe de batismo, vai ter que se batizar nas águas, deverá ser batizado no Espírito Santo e ter que ler Bíblia, porque meu pai, minha mãe, pastor ou pastora, não vai resolver o meu problema. Em algum momento você vai ter que ter a fé pela graça, você vai ter que saber pela revelação da palavra que você foi salvo pela fé e pela graça. Este foi a origem de estarmos hoje, como dizem aí, protestantes. Alguém, um monge, foi revelado pelo Espírito Santo que a fé é pela graça, não é pelas obras da lei, nem pelas obras humanas e nem pela imposição de uma teologia mortal, imperialista, monárquica, pela graça, pela revelação. Como Paulo fala, como aprove a Deus revelar a mim o seu Filho, aprove a Deus revelar a cada um de vocês, a mim, a cada um de nós, o seu Filho pela fé e depois pela fé, pela graça. Então, quando Paulo apela que orem para que esses homens perversos e maus não impeça que nós preguemos a fé. Porque a fé não é de todos. Quantas pessoas nós evangelizamos na vida? Quantas pessoas vêm à igreja do pastor Sávio? Quantas pessoas falam, gostei da sua igreja, é uma maravilha a sua igreja, gostei da pregação, 4.000 que curtem lá o Facebook, 4.000. Gente, se 5% viesse para a igreja, não cabia aqui, claro, já tinha que estar em outro lugar. Mas o que você quer dizer? Qual é a interferência nisso? A fé dessas pessoas não é mastigável. Não entra. Não encaixa. Não consegue avançar. O mundo ele assola. O mundo ele avilta. O mundo, como diz João, ele engoda. Tiago,
a vida do mundo, a impiedade lá fora, e as facilidades, e a magia, o atrativo das coisas do mundo, que são atraentes para o ímpio mesmo, ela engoda o mal de bonito, engoda o feio de bonito, e você não consegue se livrar daquilo, você fica preso naquilo, e você não consegue ter outra convicção, outra certeza, a não ser no engodo do mundo, na mentira do mundo. Então você não consegue, você até vai à igreja, mas não, a fé não entra. E a fé não é de todos. A fé não é de todos. Nós pregamos o evangelho, nós levamos muitos ao batismo nas águas, nós levamos muitos aos pés de Cristo, mas não tem profundidade, não tem raiz. E essa profundidade que a Bíblia fala, e essa raiz que a Bíblia fala, significa fé. Infelizmente, a fé não é de todos. Uma vez, eu estava recém-convertido, e o meu pastor, meu primeiro pastor, aquele que doutrina, aquele que te faz nascer, né? Que gera você na fé. Ele falou assim: irmão, você está vendo essa igreja lotada, igreja com mais de 700 membros? Sentou, pastor. Infelizmente, nem todos são salvos. A igreja hoje ela está cheia de gente. Ela está cheia de gente. Muitos pastores às vezes se reúnem nas rodinhas pastorais para discutir quantos membros tem a tua igreja. 100 membros, 80, 500, 800 membros, 1000 membros. Isso, aquilo. Mas quantos salvam pela fé e pela graça? Nós não sabemos. Sabemos que não é para todos. Infelizmente, né? Pode passar. Esse aí é o nosso texto. Vocês podem ler comigo? Enquanto eu pregava. Enquanto eu empregava. Toda diligência para o servir acerca da salvação do que não é comum, sentia a necessidade de nos escrever, exortando-vos a pagar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. É um texto fantástico, não é? É um texto fantástico, porque ele diz ali duas coisas. Enquanto eu estava pensando, analisando, meditando em quê? Na salvação que nos é comum. A salvação nos é comum. Cabe a todos. Sem problema. Mas ele diz também: senti a necessidade de escrever para vocês, exortando. Exortar é bronca santa. Aquela bronca com carinho, com amor. Exortando a quê? Batalhar pela fé. Isso está dizendo para nós que a fé não é de graça. Não é mole não, irmão. Senão eu não colocaria batalhar pela fé. A fé tem que ser buscada, tem que ser batalhada, tem que ser ler Bíblia, tem que buscar oração, tem que buscar jejum, tem que buscar escola dominical, tem que buscar culto de oração, tem que buscar culto de consagração, tem que batalhar pela fé. Por quê? Porque a fé, ela foi dada aos santos. De uma vez por todas foi entregue aos santos. Batalhar pela fé que de uma vez por todas, definitivamente foi entregue aos santos. Judas está dizendo o seguinte aqui, olha: sem fé é impossível agradar ao Pai. A fé que de uma vez por todas, definitivamente, você não pode estar na igreja, você não pode ser salvo, você não pode ser crentaço, você não pode ser o cara no evangelho, se não tiver fé.
Porque ela foi entregue a quem? Aos santos. Ela foi entregue a quem? Aqueles que estão separados para Cristo. E aqueles que estão separados para Cristo, em Cristo, não pode titubear, não pode deixar de ter certeza, plena convicção, absoluta, de que Ele está agindo na tua vida. De alguma forma, de alguma maneira, de algum modo, diante de alguma situação, Jesus está agindo, operando, transformando, burilando, aperfeiçoando cada um de você na fé. Jesus está fazendo o que hoje na igreja através do Espírito Santo? Te dando cada dia mais o que? Certeza, convicção, verdade absoluta. O mundo hoje não aceita isso. Eu tenho fé, convicção, um achismo no que Buda fala, porque ele fala um monte de verdade mesmo. Quem duvida disso? Não é heresia não, viu? Para quem está vendo, não é heresia não. Pelo menos eu posso falar que não é heresia. Krishna, Gandhi, Allan Kardec, todos eles têm uma verdade. E em todos eles tem os seus seguidores que têm fé. Eu creio no que eles estão falando. Tem até convicção. Ninguém pode negar a heresia. Pega um livro lá, quem não adquiriu o pleno conhecimento de Jesus ainda, tudo é verdade. Quem já passou por religiões aqui, sei dizer, eu já contei aqui por várias. Eu estou buscando a verdade. Eu estou buscando Deus. Até naquele momento que eu não fui revelado para ser salvo, aquilo para mim é verdade. Se falar comigo não é, eu dou um tiro. Se alguém chegasse na época que eu era pai de santo, abestado, ator da Globo, falava com a diabrada, com a capetada toda, se alguém falasse, aceita Jesus, eu dava um soco. Eu fazia qualquer besteira. Eu era o cara da macumba. Eu era assim com os demônios. Quem que ia dizer que era mentira? Quem podia chegar para mim e falar, aceita Jesus? Eu ia brigar com a pessoa. Eu era besta. Eu era macho. Mas, um dia aprove a Deus. Pela fé, pela graça, pelo poder dEle. Falar para mim, sai daí. Já te mostrei tudo, agora sai e vem me servir. Estou aí 30 anos. Louvado seja Deus. E sem desvio de percurso. Uma fé, batalhar pela fé, que de uma vez por todas, definitivamente, foi o quê? Entregue a você. Qual é a minha palavra para você hoje? Continue batalhando pela fé que um dia você recebeu. Quando aceitou Jesus, essa fé entrou no teu coração, na tua alma, na tua mente, no teu espírito, como uma sementezinha de quê? De mostarda. Não sei que tamanho que está essa hortaliça, viu? Se a tua folha, se está assim, assim ou assim. Mas a semente foi colocada aí dentro de você e ela está crescendo, 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 crescendo e crescendo. Batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue a ti. Você não pode abandonar essa fé. Você não pode virar as costas para essa fé. Você não pode deixar de batalhar por ela. Porque você é um escolhido de Deus. Você é uma propriedade exclusiva do Senhor. Nada pode abalar e sim crescer. Eu falo às vezes para as pessoas, olha, poxa, tive uma experiência desagradável na igreja, ou com um irmão, enfim. Olha, eu estou para baixo, eu fiquei para baixo 1 mês, 2 meses, 1 ano eu fiquei mal. Mas sabe o que significou aquilo? Não justificando o erro alheio. Foi crescimento para você. Porque você aí aprendeu a não confiar no homem. Você aí aprendeu a confiar e a ter fé. Não no homem. Você aprendeu a confiar e a ter fé em Jesus Cristo. Cada vez que o homem te decepciona, cada vez que a denominação te decepciona, cada vez que um relacionamento ruim te decepciona, Deus pode estar dizendo para você assim, entendeu? Então creia em mim, eu não vou te decepcionar.
Deus não te decepciona. Por isso que Ele pede para que a tua fé seja separada. Porque você é santo, separado de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? O penúltimo ali. O que devemos preservar? Claro que tem várias coisas, mas nesse ato específico de fé, a nossa salvação e a nossa fé, ela tem que estar hoje intacta. Nas mãos de Deus e na tua. Tua salvação. Hoje você pode ter 1 ano de casa, 5, 10, 20 ou 30 de casa. Qualquer dúvida, qualquer problema lá fora ou no campo espiritual, duas coisas têm que estar polidas na tua vida. Estou salvo, se morrer agora, estou nos braços do Senhor. E a minha fé automaticamente que vai levar para Ele. Não é? Num momento muito crítico, pode virar mais uma? Num momento crítico, os discípulos falaram o seguinte. Num momento crítico, Maria teve um questionamento sério. Sou jovem, estou noiva de um judeu, sou virgem, por sua vez, e vou ter um filho. Isso vai dar problema na nação. Isso vai dar problema para o meu marido. Eu vou ser apedrejado até a morte. Isso não é comum no meio do povo judeu. E o anjo fala o quê? Você vai ter um filho que vai se chamar Jesus, que vai ser o salvador da humanidade. Por quê? Para Deus, nada é impossível. Nada para Deus é impossível. Quando você profetiza isso com a tua boca, com o teu entendimento, com a tua mente. Quando você talvez estiver já chegando em situações limite da tua vida, de batalhar, de correr atrás de algo, e você já está no ponto de dizer para Deus, Senhor, é contigo. A minha parte é só crer. Se creres, se você crer, você vai ver a glória de Deus na cura, na libertação, na salvação, na dívida, na justiça, na doença. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você não crer, você não vai ver a glória de Deus. Amém, amados? Ore agora. Eu quero que você ore. Eu não vou orar por você. Eu quero que você feche os teus olhos agora e você ore. Faça uma oração silenciosa, como você achar melhor. Você tem 1 minuto para fazer essa oração. O que você vai pedir agora ao Espírito Santo? Acrescenta-nos a fé. Os discípulos, naquele momento, já no finalzinho do ministério de Jesus, eles estavam atordoados. Pode orar aí, eu só estou falando, você vai orando aí. Eles estavam atordoados, porque eles estavam vendo muitas maravilhas feitas pelas mãos, pela boca de Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo ouvi dizer que ele ia morrer, ia ser ressuscitado, ia para o céu, e ninguém estava entendendo nada. E vinham questioná-lo, Senhor, como é isso? O Senhor vai morrer, vai embora, nos vai deixar órfãos, depois vai ressuscitar, vai voltar para o céu. Senhor, não estou entendendo isso. E os discípulos chegam para Jesus e falam, Jesus, acrescenta-nos a fé, aumenta-nos a fé, porque eu não estou entendendo isso. E às vezes você não está entendendo o que Deus está fazendo na tua vida. Mas é para entender, é para crer. Isso não é teoria não, a gente pode até pregar isso como teoria. Não entenda nada, creia, não. Tem áreas, situações, limites na tua vida que não é para entender. Senhor, eu não estou entendendo, mas eu estou crendo. E se você crer, você vai ver a glória de Deus na tua vida. É a minha oração, é a minha profecia, é a minha palavra profética para a tua vida. Hoje, e neste mês de fevereiro, que foi pregado fé e vai ser pregado até o dia 28, quinta-feira que vem, eu quero pedir ao Espírito Santo que esta semente que está em cada um de você comece a ser regada pelo Espírito Santo e ela comece a desenvolver com experiência
experiência na tua vida, na tua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode sentar, queridos.